Então, retomando os nossos trabalhos, eu tenho a honra e a alegria de convidar a compor a mesa o Dr. Marcelo, que nos acompanha desde o final da manhã, gentilmente, já nos ilustrando com todo o seu olhar diferenciado sobre esse sistema de justiça. Enorme prazer recebê-lo. Tenho a alegria de dividir a mesa com o meu professor, defensor-geral, Dr. Carlos Frederico Barcelos Guazelli, também conhecido como Bicó, né? Afetivamente, em homenagem a Monteiro Lobato. Então, dizer que é uma enorme alegria participar dessa mesa. E, de imediato, eu passo a palavra para o Dr. Marcelo. Pode ser. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas da mesa aqui, Adriana, Dr. Guazelli, e a todas e todos aqui que estão me ouvindo. Quero agradecer esse convite, generoso convite que a Marta me fez, a Patrícia também, dizer que eu tenho acompanhado aí a Escola Nacional dos Defensores Públicos, né? Já tive aqui, estou tendo agora aqui, tive em Rondônia, né? Em Porto Velho, em Belo Horizonte, passei por alguns lugares aí e com isso eu posso parabenizar tanto o trabalho da Patrícia quanto o trabalho da Adriana, que é muito legal. Eu posso dizer que assim, eu mais aprendi do que ensinei nesses lugares aí, né? Numa das reuniões, eu contei isso a Patrícia outro dia, na hora do almoço, um defensor me questiona, mas por que vocês não fazem isso, vocês não aplicam isso, não sei o quê, tal, tal. Eu, recém-chegado no civil, né? Agora estou no direito público, e eu falei, não fazemos isso, não fazemos. Então, era uma questão de honorários para o defensor contra o Estado, né? Aí eu falei, bom, manda para mim, deixa eu dar uma olhada, entender melhor esse assunto. Tá? Eu fui pesquisar, bom, agora com a emenda constitucional, com a autonomia, etc., como a gente vai distinguir os orçamentos e tal. E aí preparei um voto, até para minha surpresa, ele passou na sessão. Então, assim, eu estou aprendendo também uma série de coisas que a gente não sabe, não está no cotidiano. A gente está conversando agora com a Fran, minha colega de São Paulo, né? E amiga já há bastante tempo, que essa questão da audiência de custódia, que eu vi vocês conversarem muito, hoje a gente olha para trás e fala assim, pô, Marcelo, mas você passou a vida inteira no criminal, você nunca, nenhuma vez uma decisão fez, os temas chegam, né? As pessoas chegam e ao invés de se arrepender pelas coisas que a gente não fez, a gente deve olhar para frente e falar, bom, vamos agora pensar nisso. Daqui a alguns anos eu acho que a gente vai olhar para isso e falar assim, nossa, como é que vocês faziam antes sem isso, né? Então acho que é uma coisa muito importante isso, e a gente vai aprendendo. Disse isso para ela, disse também no almoço. A audiência de custódia até começar em São Paulo foi um lampejo, e eu sugiro que vocês a adotem por todos os lugares e adotem como uma coisa da defensoria, um pleito da defensoria, porque os delegados são contra, os promotores são contra, e, em grande maior parte os juízes também são contra. Então, no fim, quem vai ficar assim aderindo a isso são vocês. Eu gosto muito de falar para os defensores, porque os defensores gostam de me ouvir. No meio jurídico, o meu melhor habitat é a defensoria. E, para mim é legal. Não só eu fui granjeando assim, vários amigos ao longo do tempo, né? E acho que as redes sociais me ajudaram bastante, né? Todas que estão aqui, a Patrícia, a Marta, a Adriana, assim, em grande parte eu conheci antes de conhecê-las pessoalmente, né? Acho que isso me ajudou, e de um lugar para o outro a gente vai fazendo. Mas não é só por estar entre amigos, estar abrigado na defensoria. E qualquer pessoa, qualquer juiz que tenha um mínimo de ambição de ser um juiz garantista, ou seja, de entender que o papel do juiz é garantir direitos fundamentais. E quando eu digo ambição de garantista, é que eu acho que a gente nunca é garantista o suficiente. Eu olho para trás do que eu fiz na minha carreira e falo, não, eu não posso me chamar de garantista, mas pelo menos eu posso dizer, eu tenho essa ambição de ser. Quem quer que tenha essa ambição de ser, tem que contar com a defensoria como um parceiro. E quem quer que tenha vontade de colocar na mesma frase justiça e democracia, que é o que a gente faz na Associação Juiz para a Democracia há mais de 20 anos, né, 24 anos, num país de tanta carência, de tanto,
ele não pode falar isso sem pensar no acesso à justiça, né? Então, eu diria que a defensoria não é nenhuma questão de ser indispensável à organização, à administração da justiça. Ela é protagonista mesmo, né? Sem defensoria não tem justiça, a gente tem que entender isso. E eu acho que um dos grandes problemas do judiciário é que isso é muito pouco perceptível, né? Os juízes, de maneira geral, costumam ver na defensoria um embaraço, um obstáculo, um atraso, um impedimento, quando não vem um adversário, né? Então, acho que isso é um dos grandes problemas. Eles, via de regra, olham para vocês e falam assim, não, mas eles incomodam. É até bom, até bom. É melhor que vocês se incomodem que vocês se acomodem. Isso é importante. Na minha carreira, assim, eu posso dizer que a defensoria me ajudou bastante. Lá em São Paulo, antes da defensoria, nós tivemos a PJ, uma pequena parte aderiu a esse projeto, enfim. Mas eu posso dizer o seguinte, a defensoria me fez um juiz melhor. Quer dizer, eu não adotei todas as teses que os defensores me trouxeram, não dei todos os pedidos que eles fizeram, enfim, mas tive que pensar, tive que fazer, e muita coisa eu cresci através disso, né? E tem uma coisa particularmente que me chama muita atenção. Quando veio a reforma do Código de Processo Penal, e dizia, olha, agora nós temos uma resposta escrita, onde a defesa pode arguir tudo o que for do seu interesse, matérias de mérito, nulidades, etc. e tal. Bom, eu sempre entendi que o recebimento da denúncia, então, era depois disso, né? Quer dizer, se ele pode se defender, eu vou fazer um juízo de admissibilidade depois que eu olhar a defesa. E foi assim que eu sempre decidi, desde o primeiro dia que a lei veio. E o que aconteceu é que eu passei a rejeitar uns 3 ou 4 vezes o número de denúncias que eu fazia antes disso. E aí você pode falar, pô, Marcelo, mas você não lia o inquérito? Você dava aquela carimbada, não lia? Eu lia o inquérito, mas a gente lia o inquérito com o holofote do Ministério Público sobre ele. E a gente passou a ler o inquérito com 2 holofotes, do Ministério Público e o da Defesa. Em grande parte, quem fazia esse serviço de elencar os argumentos, de olhar, de ver as teses e tal, era a defensoria. Os advogados faziam menos isso. E tinha uma defensora comigo que trabalhava que fazia muito isso. As 2 defensoras faziam muito isso. Então, eu passei a ler com outros olhos e tive um número de rejeições muito maiores. E muitas vezes o Ministério Público acabava se convencendo, não recorria, etc. e tal. Então, eu só posso agradecer na minha carreira. Eu acho que a defensoria me fez um juiz melhor. Então, eu gosto de falar, assim, plagiando o Arnaldo Antunes, eu acho que fala isso, né? O seu olhar melhora o meu. Eu acho que, na minha carreira, a defensoria fez isso. E eu tive 2 casos, agora que eu estou no direito público, que são 2 casos que eu tenho mais carinho, né? Uma desocupação, ação civil pública, cuja liminar, pedido de tutela antecipada do Ministério Público, é para desocupar uma área que deveria ter sido reintegrada e nunca foi, porque as empresas nunca foram atrás, então o Estado foi atrás, vamos tirar essas pessoas daqui. E a defensora me veio lá no final de janeiro, quase meio de férias, para dizer, olha, vamos, isso aqui não pode, etc. e tal. E acabamos parando essa desocupação, sei lá, algo parecido com o Pinheirinho. E passou um tempo, a defensoria, a questão básica é que a defensoria queria ser integrada ao processo. Ela falou, eu posso entrar com a ação civil pública, então posso ter essa legitimidade ampla de entrar aqui. E o juiz falou, não, traz procuração. E ela falou, não. Aí que veio o agravo. A partir daí, a gente foi rever a questão da desocupação, enfim, e eu consegui convencer os outros desembargadores a conceder o agravo do instrumento, como é que fala? Caçar a ordem de desocupação, e a defensoria todo o tempo dizia, estamos juntando para fazer o acordo. Mandei que eles fizessem uma audiência com todo mundo junto. E qual não foi a minha surpresa quando veio essa audiência começar de um acordo. Aí tudo ficou prejudicado, os agravos, não sei o quê, tal. E outra foi uma ação civil pública para interdição interdição parcial, né, de uma limitação de um centro de detenção provisória lá em São Paulo, Osasco, né, Fran? E a defensoria pedia lá, falou, olha, só pode entrar no máximo 1.000 pessoas aqui, não pode deixar mais entrar ninguém, vamos reduzir a 1.000. Quando chegou na hora da liminar, eu falei, puxa vida, né? Como vou tirar as pessoas de lá? Então, primeiro eu dei uma ordem, falei, olha, não entra mais ninguém. Aí já começou a esvaziar, porque o alvará de soltura. Quando na hora de jogar o agravo, jogar o mérito do agravo, eu falei, bom, acho que está certo, né? Vamos fazer isso, tal. Conseguiu também passar isso dentro da Câmara. E nessa semana passada eu ouvi de 2 defensores do sistema do núcleo carcerário, né,
eles dizem assim, não, o boato é que Osasco não é mais um CDP, virou penitenciário agora, né? Essa é a linguagem que eles estão falando lá. Então, também agora, fora do direito penal, posso dizer que a Defensoria me ajudou. São as duas decisões que tenho mais carinho por elas, que foi para lá, também foram suscitadas pela Defensoria. Então, eu tenho mais a agradecer à Defensoria, que está me fazendo um juiz melhor, está me obrigando a falar, ai, que saco essa questão agora, ação civil pública, e não sei o quê, etc. e tal. Mas, enfim, esse é o trabalho que você tem que fazer, de tensionar, de pressionar, de buscar, e além do que a gente está disposto a dar. Eu acho que essa é a função que vocês têm que fazer. A gente não gosta, mas a gente precisa. Bom, feito essa introdução, esse declaração de amor aí à Defensoria, não é puxa-saquismo, é verdade mesmo. Eu vou pedir licença para vocês. Eu sei que vocês estão cansados, vocês falaram, vocês discutiram aqui à tarde, a manhã inteira, né? Foram para frente, comeram rapidamente. A Patrícia eu vi que não comeu, né? Já veio direto e tal. E vou tentar fazer o maior esforço para que vocês não durmam. Eu sei que essa hora da tarde é difícil depois do almoço, mas enfim. Mas eu vou aqui me utilizar de uma guia para fazer essa palestra, porque eu falo demais, não consigo controlar o tempo, e eu sou muito prolixo, eu me perco. Eu fui falar lá em Porto Velho, e Porto Velho eu falei, não vou levar nada, só uma coisinha e tal. Fui falar, o André falou, olha, fica à vontade, fala quanto tempo você quiser. Quando ele falou que estava, o defensor que estava na mesa, falou, acho que está bom agora, né, Marcelo? Ele não estava nem na metade. Então eu falei, não, vou botar uma coisa por escrito aqui. Um pouco envergonhado, porque a Carmen já ouviu isso aqui, boa parte disso. Eu fui lá no Rio de Janeiro, e é uma coisa que eu tenho, uma reflexão que eu tenho feito já há algum tempo. Eu vou acrescentando um pouquinho lá. Quando eu falei para a Carmen, era local, né? Os defensores do Rio, né? Marie, né? Que eu chamo de você. Quando eu falei lá, eu já fui acrescentando mais algumas coisas. E lá para cá também coloquei. Mas, basicamente, você finge que você não viu. E vai ter algumas coisas outras que a gente passa. A ideia, conversei com a Marta, ver o que eu tinha à disposição para conversar com vocês, e é uma reflexão sobre mídia e justiça. E onde é que a gente entra, onde é que a Defensoria também entra nessa história, onde é que entra o Estado policial que nos paira sobre todos nós. Então é mais ou menos isso que eu vou falar com vocês. Se vocês se sentirem muito cansados, etc. e tal, vocês podem relaxar. Confesso que eu não vou pedir, não vou puxar a orelha de ninguém. E vou tentar fazer de uma forma menos cansativa isso aqui. Bom, a primeira observação a fazer um debate, uma discussão sobre mídia e justiça, é que essas instituições, tanto mídia quanto justiça, compõem um quadro que mostra com maior nitidez o quanto a reconstrução da democracia ficou incompleto, interrompido. É mais ou menos como se os arquivos de redemocratização não tivessem sido suficientemente instalados nesse programa, né? Não carregaram o suficiente. Primeiro, porque nós entendemos que o fim da censura e a consigna da liberdade de expressão seriam suficientes para a ideia de uma imprensa livre no Estado democrático. Ou, pelo temor ou ignorância, simplesmente nos omitimos quanto à democratização do Poder Judiciário, esperando de uma forma mais ou menos pueril e inocente, né, que ele pudesse ser bafejado pelos ares da democracia, sem alterações significativas na estrutura. Então, nós tivemos várias questões que se modernizaram, né? Uma delas é o direito de família. O direito de família se democratizou, incorporou uma noção de igualdade, a ótica da solidariedade sobre o patrimônio, a ideia rompeu aquela ideia do patriarcalismo, mais recentemente as uniões homoafetivas, e agora a ideia do compartilhamento, enfim, foram quebrando aquela ideia que estava muito ligada ao patriarcalismo e à propriedade. A propriedade, aliás, pela Constituição, teve a sua função social expressa, né? Uma nova visão da psiquiatria, a psiquiatria com uma visão antimanicomial, né? A ideia que o doente mental é um sujeito de direitos, né? A mesma forma como a nossa Constituição descreveu, por exemplo, o réu de um processo criminal, né? Ele é um sujeito de direitos. Mas tudo isso, todas essas mudanças, nós supomos que uma estrutura hierarquizada, formalista, conservadora e fundada no respeito à tradição, como o judiciário seria capaz de lidar com um rol de novos equipamentos ou reconhecer uma visão de sociedade que mudava a face. Não foi. Não só porque o ancien regime não tem dado conta de absorver essa guinada jurídica em direção à dignidade humana,
como as novas gerações de juízes continuaram a ser expostas às instâncias verticalizadas do judiciário, por intermédio das quais um novo ou diferente é quase sempre discriminado ou preterido, e continua sendo com muita frequência. E vem assim sendo estimuladas para a estrutura a repetir as interpretações tradicionais, atrasando em décadas a incorporação dos direitos. Quando eu falo isso, não é uma coisa meramente teórica, né? Hoje eu estou afastado do criminal exatamente pela minha judicatura em todos esses anos, né? Na hora que eu cheguei a assumir esse cargo que eu assumo hoje, que é de juiz substituto de segundo grau, depois de 25 anos de carreira, eu me tornei um juiz substituto de novo. E eu tenho que pedir para eles onde é que vocês podem me colocar. E eles falam, não, crime não. Então, eu fui trabalhar no direito público. A minha esperança é que, depois de algumas decisões, eles olhem para trás e falem assim, não, é melhor você ir para o crime. Acho que vai ter menos problema, mas essas coisas acontecem. E no âmbito da imprensa, por uma certa fraqueza, uma arrogância, nós acreditamos que o laissez-faire, ou seja, sem qualquer tipo de controle, seria capaz de nos levar à consagração da liberdade de expressão. E não nos demos conta que uma aguda concentração econômica representava mais um obstáculo do que um trampolim ao pluralismo, que é, ou que devia ser, a base dessa liberdade de expressão, né? A ideia da liberdade de expressão. Por que todo mundo deve poder falar? Para que a gente tenha várias ideias na sociedade. A liberdade de expressão não tem como sufocar o pluralismo. Mas a gente vive uma situação em que muitos podem falar, mas pouquíssimos podem ser ouvidos. Então, um duplo paradoxo entre uma liberdade de expressão que sufoca o pluralismo e uma aparelhagem de direitos humanos por quem não é ensinado, não é treinado e não é estimulado a usar, mas é desestimulado a usar. Mas, se isoladamente essa democracia interrompida pode ter causado ruídos ao exercício dos direitos, com a concentração da comunicação e hierarquia do judiciário, há muitos pontos em que essa perversão se imbricam e provoca o que parecia ser improvável. Se já é arenoso o terreno quando mídia e justiça se desencontram e falam línguas inconciliáveis, afinal, hoje, o maior receio do juiz é a imprensa. E, do outro lado, o maior receio da mídia é o juiz. Mas a situação é ainda pior quando elas se encontram, ou seja, quando chegam à mesma conclusão. É uma combinação explosiva, capaz de fulminar direitos que se pretendia tutelar. Quando eu entrei na magistratura, eu tinha a impressão de que os juízes mais antigos eram mais severos, mais inflexíveis, né? A gente falava o dura lex, sed lex, né? Tinham mais apego às formas, tinham uma vivência maior na rigidez normativista, e os mais novos estavam entrando próximos da Constituição, mais flexíveis, tinham um pouco mais de maleabilidade. 25 anos depois, eu tenho essa ideia invertida. Eu acho que a gente vive hoje um conflito enviesado de gerações. Eu acho que os mais jovens juízes são mais rigorosos e menos garantistas, falando no direito penal, do que eram os juízes mais antigos. Pensando que isso aconteceu, essa minha magistratura aconteceu mais ou menos para e passo com a Constituição, né? Começa em 90, 20 e tantos anos de Constituição, a questão de saber o que foi que deu errado, né? Depois, nesse período, a gente ganhou tantas conquistas democráticas e, ao mesmo tempo, foi se tornando, se não mais, pelo menos igual, pouco garantista, seria de saber o que deu errado. Parte da resposta, eu acho que pode ser dada pela falta de democracia interna no judiciário, em que os novos se sentem encorajados a repetir os antigos. Por que os novos se sentem encorajados a repetir os antigos? Porque as cúpulas dos tribunais, principalmente os tribunais dos estados, elas reúnem ao mesmo tempo o controle da jurisprudência e o controle administrativo e político do tribunal. Ou seja, quais são as diretrizes que o tribunal julga, como o tribunal julga, e quem é promovido e quem é designado para vários lugares. Portanto, você se sente estimulado a falar assim, bom, lá em São Paulo, por exemplo, eu virei um exemplo negativo, né? Falei, bom, se eu vou julgar que nem o Marcelo, eu não chego ao tribunal na parte criminal. E aí tem outros exemplos ainda mais drásticos. Mas, enfim, a gente cria um horizonte que não é propício a transformações. Quem é diferente, em geral, não se dá bem. Ainda assim, eu converso com as pessoas e falo com os juízes novos, sejam diferentes, né? Sejam diferentes. É ruim, mas é muito pior você se forçar a ser igual.
Eu acho que é incomparavelmente pior. Não sei se vocês viram a entrega do Oscar, quando veio o Oscar para roteiro, jogo da imitação, né? Roteiro original, do jogo da imitação. E aí veio o fulano para dizer que aos 16 anos ele teve vontade de se suicidar. E termina com uma convocação, né? Sejam estranhos, sejam diferentes, mantenham-se estranhos, mantenham-se diferentes, não se adequem. Não sei se vocês viram esse filme, mas é um filme muito interessante aí sobre um físico inglês que sofreu muito. Ele foi um gênio. O filme, não sei nem se é tão verdade assim, o filme coloca sob as costas dele uma grande importância no final para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, e, ao mesmo tempo, foi extremamente perseguido, severamente perseguido por ser homossexual. Então, acho que é uma coisa que eu gosto de dizer para as pessoas: mantenham-se diferentes. É muito dolorido, mas dói muito mais a gente ter que se conformar e se igualar ao que a gente não é. Mas acho que também uma parte da resposta pode ser dada pela falta de democratização da mídia, né? Essa enorme concentração. Uma pista pode ser encontrada num tradicional adágio do meio jurídico, eu sempre gostei muito, que é: o juiz é um homem do seu tempo. Eu sempre tive, começo de carreira, eu olhava assim, dava uma decisão e falava: será que eu estou sendo um homem do meu tempo? Para mim, essa ideia de ser um homem do meu tempo é uma pessoa que está antenada não só com a sua decisão, com o que está acontecendo com o direito aplicado, mas com o que acontece na sociedade, etc. Estou sendo um homem de vanguarda, um homem que está aliado a isso. No entanto, quando a gente analisava as decisões onde isso aparecia, eu lembro muito dos votos lá do Supremo, Aldir Passarinho, etc. O juiz deve ser um homem do seu tempo, tal. Essa expressão, ela, em geral, ela brigava com uma face hipocritamente simpática ou falsamente vanguardista, a expressão de um juízo essencialmente repressor, principalmente no campo penal. Mais ou menos o que dizia o seguinte: o juiz homem do seu tempo servia de álibi aos avanços e garantias da Constituição. Sim, nós temos novos direitos e temos novas garantias, mas um juiz que é homem do seu tempo vai saber reconhecer a importância, a oportunidade ou a inconveniência de utilizá-los. Mais ou menos como um juiz que ficou famoso por algumas condenações de gente rica, foi fazer uma análise da ação penal 470, O que achou da decisão do Mensalão? E ele fala: olha, foi bom, porque além da Constituição, o tribunal prestou atenção à realidade. O tribunal foi um homem do seu tempo. Para além da nossa capacidade de compreensão dos novos institutos ou de uma leitura garantista dos códigos, o moderno é se integrar ao nosso tempo, o que na prática significa quase sempre afastar essa leitura para uma outra leitura mais atual, ou seja, trocar a Constituição pela realidade, ou o Código Penal pelas telas da TV ou pelas páginas do jornal. Enquanto nós procuramos disputar no meio jurídico as principais interpretações dos institutos, nós vamos caindo na real que entender o direito não basta para superar o predomínio das visões draconianas, porque elas estão além do direito. Na verdade, elas estão aquém do direito. Então, a questão-chave passa a ser: qual que é o nosso tempo? É isso que a gente vai ver nas decisões criminais. O que é que está no nosso tempo? E é aí que o discurso da mídia exerce o papel de forma mais intensa. O retrato do nosso tempo, tanto mais quando a gente fala da área de direito penal, é descrito como um tempo de violência, de alta criminalidade, fundamentalmente de muita impunidade. É o que a gente ouve em todas as revistas, em todos os jornais, em todas as coisas. Poucos vão nos dizer que é o tempo de prisão excessiva, prisões superlotadas, seletivas, violências que comprimem a liberdade, direitos não alcançados, desigualdades persistentes. Isso não é manchete do Jornal Nacional, nem é capa da Veja, a menos que for para mostrar as penitenciárias quebradas e fazer propostas para iniciativa privada, para vender prisão. Mas o juiz, quem é esse juiz homem do seu tempo? Segundo a visão mais comumente lavrada pela mídia, ele se impõe como um juiz que reconhece a fragilidade do sistema repressor e se assume numa função que, de toda forma, não é a sua, que seria de garantir os direitos fundamentais, mas a segurança pública. Se põe nos ombros do juiz uma cruz que ele não só não precisa, não deve, basicamente não pode carregar. O juiz homem do seu tempo é um juiz que combate a criminalidade e se arrosta contra a impunidade, ou seja, um juiz que não apenas assume um lado naquele conflito que ele deve julgar, como ele vira um fator de supressão das garantias que era importante que ele tutelasse. O juiz, eu sempre fico pensando nisso, o juiz, quando vai combater, ele vai entrar em campo para combater a criminalidade, para combater a impunidade, quem vai julgar isso?
Ele não está nessa função. Mas é nessa compreensão da realidade que explode sobre o intérprete com muito mais eficácia do que qualquer manual, com uma dupla função. Não apenas torna a repressão lógico e superável, como de moderna e de vanguarda. Essas interpretações vão se tornando interpretações subjurídicas. Elas não têm dignidade no meio jurídico, mas se transformam em axiomas que motivam as decisões judiciais. Quem trabalha isso no crime já deve ter percebido. Eu dei alguns exemplos aqui, não sei se eles se adequam aos estados de vocês. Um deles é o seguinte: roubo é um crime que desassossega a sociedade e deve ser cumprido em regime fechado. Eu vejo isso praticamente em todos, se não for 90%, é 89%. Nada mais homem do seu tempo que vincular a pena de um crime ao desassossego da sociedade. Eu estou antenado, estou sabendo o que acontece na sociedade. É um senso comum derivado não só de impressão pessoal, mas do conjunto de informações transmitidas pela mídia. É um axioma que não tem amparo legal, né? Você não pode fixar o regime, você pode até fixar o regime pelo volume de pena, ou características pessoais do agente, ou no máximo uma identificação casuística, jamais genérica. Não tem dignidade dentro da jurisprudência, né? A súmula do Supremo, que fala expressamente, né? O juiz não pode fixar o regime mais severo com base na opinião abstrata do julgador sobre a gravidade do crime, né? Então, a súmula do Supremo. Mas uma parcela significativa de decisões de quem fornece a palavra que no cotidiano das penas é a final. A gente praticamente transformou o roubo em crime hediondo, né? Se ele deve ser cumprido obrigatoriamente em regime fechado. Outro é o tráfico entorpecente, né? É um crime grave, corrói a sociedade e não permite liberdade provisória, cumprimento de pena em meio aberto ou subção por restritiva de direitos. São frases que eu tirei de alguns acórdãos que se repete. A tônica do tráfico como um crime mais grave nasceu na Constituição, que o equiparou a hediondo. Mas a jurisprudência dos tribunais superiores foi paulatinamente considerando inconstitucional todas as restrições genéricas, né, como a que determinava o cumprimento da pena integralmente em regime fechado, a que proibia a liberdade provisória e, enfim, a que proibia a restritiva de direitos. Mas, mesmo depois disso, esse axioma continua permeando porções significativas da jurisprudência dos estados. Lá em São Paulo, há um tempo atrás, o jornal Estado de São Paulo fez uma pesquisa aí nas câmaras e concluiu que das 16 câmaras criminais, só 2 aplicavam a restritiva de direito, que o Supremo já vinha reconhecido não só como legal, como uma proibição, ele tirou do ordenamento jurídico, e assim continuavam aplicando. Eu não sei se aumentou a aplicação, mas não me parece muito significativa. E por que isso é importante? Porque se a jurisprudência dos estados vai se firmando, cada estado, lógico, que é diferente, mas ela vai se firmando, agrega ao fato do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo ter colocado algumas travas nos habeas corpus, ou seja, não chego lá a decisão pelos habeas corpus, eu preciso chegar pelo recurso especial, porque ele já não pode mais ser substitutivo de recurso, e por aí vai. Então, a gente acaba criando um certo apartheid processual, que quem trabalha no crime deve perceber, com base em 2 decisões. Uma dessa que cria trava aos habeas corpus, e outra muito produtiva e correta, que diz a prisão provisória, qualquer que seja ela, tem que ser sempre cautelar, não há prisão para apelar. Logo, no fim, resultando essas duas posições, nós temos que o réu que fica preso, recebe a preventiva, ele fica preso até o final do processo. E aí não adianta você discutir. Há uma série de discussões que não adianta fazer. A questão do tráfico é uma delas. Uma pena de 1 ano e 8 meses. Enquanto você vai discutir ao tribunal pelo recurso especial, você pode restritiva de direitos, ele já cumpriu a pena e já foi embora. Mesma coisa do regime do roubo. Não vale a pena, não chega a tempo de você discutir. E quem fica em regime em liberdade, vai liberdade até o final, segundo a decisão dos tribunais superiores. Criou um certo apartheid e a gente sabe mais ou menos quem é que recebe a prisão preventiva e quem fica em liberdade. Vocês percebem isso de uma forma mais ou menos clara. Por isso que a questão, voltando aqui um pouquinho para trás, por isso que a questão de custódia é tão importante, né? Qualquer chance que a gente tiver de diminuir a prisão provisória é relevante. A gente não pode abrir mão disso. No tráfico ainda tem a questão que envolve adolescentes, né? A nossa Fundação Casa, aí, mais da metade dos adolescentes estão internados por questões de tráfico, ainda que o tráfico, a internação não possa ser por fato sem violência ou grave ameaça, enfim, vai na primeira, vai na segunda, vai na internação sanção, de alguma forma eles acabam ficando. A estatística mostra que, enquanto quase metade estava no tráfico, 1% está no latrocínio, mas não é isso que a gente vai ver na televisão.
Mas tem outro também, que se fala muito em São Paulo, se escreve muito em São Paulo, não sei se nos outros lugares, que é o que a mim mais me revolta. O inocente jamais se cala. Quer dizer, quando não há mais prova nenhuma e você quer fazer a condenação, você vai te dizer, mas na delegacia de polícia ele silenciou. E aí você quebra todo o sentido. Não é uma interpretação nenhuma nova, é um cala consciente do século passado, mas ainda persiste mesmo depois da Constituição. O axioma não é apenas subjurídico, mas é antijurídico. Né? Numa frase só, ele viola o princípio, o direito ao silêncio e a presunção da inocência. Representa a consagração muito moderna do não processo. Né? Se o silêncio do indiciado da prisão em flagrante já é prova da culpa, para que eu preciso do processo? Não preciso mais do processo. Há um acordo do Supremo, surpreendentemente da lavra do Marco Aurélio, eu acabei anotando, mas não trouxe aqui. Não anotei o número aqui. Que desqualifica a aplicação da confissão como circunstância atenuante no caso de prisão em flagrante. Ele expressamente coloca, porque aí já se tem como certa autoria. Bom, se eu tenho como certa autoria no prisão em flagrante, para que eu preciso tocar o processo? Não preciso mais, já tenho o processo. E vi algumas decisões de São Paulo, pelo menos de primeira instância, espero que elas não subam, de aumentar a pena do réu, porque ele mentiu. Claramente ele mentiu, então vou aumentar a pena do réu. Bom, então a gente vai ficar praticamente colocado dentro de uma armadilha. Né? Se o silêncio é culpa, negação é pena, só sobra a confissão. E aí, mais uma vez, a pergunta, para que o processo, se a condenação já está tão anunciada? O não processo é que é a jurisprudência do senso comum. Né? O que marca o senso comum justamente é isso. Eu abandono a teoria, abandono as doutrinas e a ausência da dialética. Não preciso mais fazer a contradição. Nessas condições, o processo passa a ser um obstáculo. Né? Toda hora você vê aconteceu não sei o quê, ainda não foram punidos, ninguém punido ainda, o tempo todo. O processo é algo que não deve existir. E vai paulatinamente tendo essa ideia de imediatização, quer dizer, não preciso do processo. Né? Mesmo quando veio aquela questão da ficha limpa, bom, vamos relativizar a presunção de inocência. O pessoal gostou, falou, eu não quero corrupto na política, então como é que eu faço? Eu espero ele transitar em julgado. Transitar em julgado demora muito, então vamos baixar um pouquinho para menos. A gente vai fazendo isso, vai abrindo mão dessas questões. O processo virou um sinal de impunidade. A regra é que eu tenho que sempre antecipar. Bom, na vitalidade do não processo, a questão é qual é a função do defensor, né? Qual é a função que vocês têm dentro disso? De indispensável à administração da justiça, como está colocado brilhantemente na Constituição, vocês passam a ser o embaraço da ação da justiça, né? É uma pessoa que embaça a ação da justiça. Se não processo não abre espaço para o contraditório, ou seja, e já vai o processo condenado, o que sobra para a defesa fazer? A confissão. Né? Não à toa os sistemas processuais se direcionam para incorporar os acordos, né? Nós estamos com um código de processo penal para ser votado exatamente com isso, né? Acordo, plea bargain, aumentar o espaço e a relevância da confissão, premiar a delação, que agora é a superstar, né, do processo penal, enfim, impor que a defesa faça o trabalho da acusação. É isso que se impõe a defesa. O que se espera do não processo é um não defensor. E os defensores que insistem em defender vão assumir essa responsabilidade pelo atraso, pelo embaraçar, a pecha do incômodo, e daí para a ideia de criminalização, né? A criminalização da defesa, que é muito comum hoje. Né? Primeiro começa com a confusão entre defensor e cliente, né? Como se o defender o réu fosse uma assunção de cumplicidade. Falando, várias vezes você vê no jornal, o cara é defensor de não sei quem, tal, advogado de não sei quem, mais ou menos já é coautor. Abre espaço para vigilância, né? Acontece pouco com vocês, mais com os constituídos, enfim. A violação do sigilo de comunicação entre o advogado e a parte. Enfim, a criminalização, né? O cara da receptação, lavagem de dinheiro, eu uso muito entre os juízes, né? Pô, como é que esse cara está defendendo o fulano? Que dinheiro é esse que ele fez, etc. e tal. Já tivemos até uma proposta de que criminoso de colarinho branco tem que ser defendido pela defensoria, né? Fazer isso porque qualquer dinheiro que ele receba será receptação, enfim. Bom, mas não atinge só o advogado constituído, né? Também atinge a defensoria. O STJ, por exemplo, insistiu em que as restrições aos habeas corpus nasceram justamente de vocês. Quer dizer, ele aponta para vocês, dizendo que vocês entraram com tantos habeas corpus no STJ que acabou inviabilizando o tribunal. Vocês são responsáveis pela lentidão da justiça, embora talvez vocês não soubessem. A questão é de saber como é que eu posso obter uma jurisprudência mais garantista,
ou pelo menos menos severa, do que é negada nos tribunais estaduais, a par de consolidada uma jurisprudência no Tribunal Superior. É o mesmo que aquela brincadeira de perguntar por que a galinha atravessa a rua. Ela atravessa porque ela quer chegar do outro lado, né? Não tem outra forma dela chegar do outro lado se ela não fizer isso, né? Em alguns casos, o STJ, bondosamente, concluiu que, embora o habeas corpus não seja admissível, etc. e tal, ele concede de ofício, porque a jurisprudência, a questão envolve a jurisprudência consolidada da Corte. Mas a questão é saber o seguinte: você não tem o direito de pedir, mas eu tenho a obrigação de conceder. Mas como eu ia conceder se eu não pedisse? Não fecha isso. Não vai tardar um dia, não vai tardar porque a defesa seja genericamente considerada como litigância de má-fé, né? Quer dizer, uma coisa que está para onde nós estamos chegando. No caso específico da Defensoria Pública, a criminalização não é a única ameaça, mas também o silenciamento, né? Que ocorre quando as defensorias são sufocadas, impedidas de crescer, ou submetidas, impedidas de requerer. Isso aqui vocês conhecem melhor do que eu. A defensoria não pode ser submissa a governo, né? Porque, em grande medida, ela não pode ser porque não pode ser, por regra, mas, em grande medida, deve cobrar prestação pública dos Estados, né? Então, ela não pode ser submetida ao governo, quando não em confronto com os órgãos de segurança, né? Como que diz respeito à violência policial. Então, não dá para você fazer a ótica da defensoria sob a ótica do governo. Bom, nem é preciso dizer o efeito nefasto que esses axiomas e o não processo produzem no ato de julgar. O senso comum e a influência dessa realidade transmitida vão fulminando tantos conceitos jurídicos cuja corrosão implica a médio prazo o esvaziamento de limites do poder punitivo. A ideia é, a teoria ela não existe de per si, principalmente no direito penal. A teoria existe para estabelecer os limites da punição. É para isso que a gente estuda basicamente direito penal. Eu sempre entendi isso. E nos anos que eu dei aula de direito penal, eu dizia, hoje eu acho que talvez me arrependa de ter falado isso para os alunos, mas eu dizia, o direito penal é um instrumento de liberdade. Quer dizer, o que a gente faz aqui no direito penal? O que a gente estuda no direito penal? A gente estuda mecanismos de impor limites ao poder punitivo. A gente não consegue tirar o poder punitivo pelo direito penal, né? Zaffaroni já fala, o poder punitivo é um fato político, não está na nossa mão tirar. O que a gente pode fazer ao estudar direito penal é estabelecimento dos limites da punição. Quanto menos teoria, quanto menos estudo, menos limite a gente acaba impondo. E aí vai, né? A ideia de pena como limite da culpabilidade vai sendo pervertida. Primeiro com o esfacelamento gradual desse tema progressivo, né? A gente teve a lei dos crimes hediondos, vocês são todos jovens aqui, né? Mas enfim, ela vigeu por cerca de 15 anos e fulminou explicitamente a progressão. Ela é muito responsável pela superlotação carcerária que a gente teve, principalmente pela questão do encarceramento feminino, né? Muitas mulheres foram condenadas por tráfico entorpecente, eram obrigadas a ficar 3 anos em regime integralmente fechado, mais do que muita gente condenada por homicídio. E a gente pensa hoje no senso comum, toda vez que a gente fala em pena, já fala em regime fechado. Se não está em regime fechado, não é pena. Aquilo não é pena, ele não está cumprindo pena, e já começa a fazer o seguinte pensamento: eu vou dar um pouquinho mais de pena, porque ele vai descontar um sexto, vai para o regime semiaberto, vai descontar um pouco mais. Se vier o novo Código Penal, já vai aumentando esses prazos, né? A ideia é de aumentar o prazo de progressão. O lance mais expressivo de toda essa corrosão, eu acho, pelo simbolismo, né? Não pelo resultado, mas pelo simbolismo, foi a admissão no Supremo, pelo Joaquim Barbosa, né, de que o aumento da pena base para fugir da prescrição. A gente sabe que muitas vezes isso aqui acontece, mas quando você expõe isso claramente, né, houve um diálogo lá, não sei se vocês acompanharam, um advogado fala, excelência, precisa considerar também a pena do ministro Peluso, que foi o primeiro a fixar a pena, você vai considerar nessa conta tal. A resposta do Joaquim Barbosa foi, mas aí da prescrição. Então, ou seja, e depois o Lewandowski fez um quadro para dizer qual foi o percentual de pena base que foi aumentado em cada crime. Em alguns crimes foi aumentado, sei lá, 30% pela gravidade, etc. Tal. Em outros, 80%. Justamente naqueles onde se aumentasse 30% dava prescrição. Quer dizer, ficou uma coisa escancarada disso. A prescrição, veja, é um instrumento para comprimir o poder punitivo, né? Você vai falar sobre a prescrição no Beccaria, lá, vai dizer, olha, o Estado, para não manter a corda no pescoço a vida inteira, você cria uma prescrição. O Estado tem que correr se quer punir. E virou como um instrumento regressivo. Quanto mais tempo o Estado demora para punir, mais tempo de cadeia o fulano vai ficar. É uma perversão maior do que essa. É difícil. Mas várias outras vão seguindo, né? Há um ataque especulativo
ao elemento subjetivo, né, uma consagração midiática, do dolo eventual. Há uma série de condutas que são claramente culposas, que são colocadas em dolo eventual porque a culpa vai dar uma pena muito fraca, muito pequena. Eu concordo, em muitos casos a culpa é pequena. Bom, vamos mudar o Código Penal, colocar um crime culposo um pouco mais grave. A gente já teve o Código Penal de 40, né, já passaram mais de 70 anos, a gente pode mexer em questões pontuais, enfim. Mas, enfim, não, a gente vai levando para o dolo eventual. Várias e várias questões. E, por fim, a ideia de prova, que também foi flexibilizada no julgamento supremo, no contrabando de uma teoria que é uma teoria da ação, ou seja, uma teoria do direito penal. Eles botaram isso para dizer, olha, eu não preciso de prova por causa disso. Então, eu costumo dizer o seguinte, é o direito penal que está perdendo o domínio do fato, está deixando de ser a teoria para ser o senso comum. Vou pegar um acórdão aqui, que eu captei, que ele é folclórico, enfim, mas é interessante, porque ele fala o que muitos pensam, mas ficam sem dizer sobre essa questão de teoria demais, muita teoria, ficou muita teoria aí. Tá falando por que não aplicar o princípio da insignificância, caso de um furto que envolve o valor de R$50, mas enfim. Não sei, não vou discutir aqui seria o caso ou não de legislação positiva prever esse malfadado princípio da significância. Tese alienígena, né? Não vai ter uma tese tapuia, né? Se não for particular nacional, não vale. Que, como só é acontecer, especialmente quando tolera a criminalidade, acaba encontrando vasto campo de ação em solo pátrio, sob os mais variados argumentos, todos eles ao arrepio da lei. Direito penal moderno, direito penal mínimo, princípio da intervenção mínima, princípio da fragmentaridade, princípio da ofensividade, princípio da proporcionalidade, vale nada. Quejandos, que se traduzem em belas teses doutrinárias, belas teses de pós-graduação, incentivadoras do intelecto, mas não encontram amparo algum e jamais devem servir como fundamento de ébito absolutório, etc. Tal. Aí continua aqui, acho que onde é que eu pus aqui? Continua aqui. Afinal, sabe-se que basta algum doutrinador, com maior razão se alienígena, especialmente se tiver algum nome de destaque no cenário jurídico, inventar algum princípio com algum nome exótico para que nós do Brasil passemos a incensá-lo ante a redescoberta da roda. Né? Para vocês terem uma ideia, um acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo para ver como é que lida com essa questão da teoria. Né? A gente não está discutindo direito penal. Isso aqui é bobagem. Isso aqui é teoria para a gente ficar fazendo questão só doutrinária. Não se disputa mais o direito no parlamento, na academia. A disputa agora é na opinião pública, porque essa repercute diretamente nas decisões, que viram axiomas e subjurisprudência. E a forma sedutora, como o discurso invade o jurídico, é da legitimidade popular. Tem se tornado cada vez mais comum a pesquisa de opinião sobre o resultado de um julgamento. A Folha de São Paulo faz isso, todo grande julgamento, ela fala, você acha que o pessoal do mensalão deve ser condenado? Você acha que deve ser condenado? Enfim, a tentação de estar com a maioria, ou pior, o receio de nadar contra a maré, contrasta fortemente com a natureza contra-majoritária da função do juiz. O julgamento vai sendo gradualmente substituído pela enquete, uma espécie formalizada de você decide. Né? Como é difícil para o juiz, e é difícil para o juiz estar julgando certos casos contra a maioria. Mas se ele não fizer isso, não precisa de juiz. Essa ideia de legitimidade popular, que encarnou isso com muito afinco, foi o Joaquim Barbosa, é um suicídio, tanto para promotores quanto para juízes. Porque, para isso, não precisam da gente. Nossa função é absolutamente desnecessária. Não é difícil saber onde é que tudo isso deságua. Vou fazer uma outra citação aqui, abre aspas. Informes sugeriam à população que o sistema legal era irremediavelmente fraco contra o crime. As novas propostas favoreciam julgamentos mais rápidos e a redução das proteções legais. Os cidadãos foram informados que o princípio liberal, nenhum crime sem uma lei, num crime sine lege, foi trocado para nenhum crime sem uma punição, num crime sine pena. Esse slogan tinha o objetivo de exercer apelo sobre aqueles que estavam fartos pelo fato do sistema judicial dar muitos direitos a perpetradores de crimes. O sinal era impossível de ser ignorado. Os tribunais ficariam mais radicais ou simplesmente se tornariam supérfluos. Essa citação é de um livro chamado Apoiando Hitler, Consentimento e Coerção da Alemanha Nazista. O historiador Roberto Gelatri mostra como o endurecimento penal foi um mecanismo de legitimação da ditadura nazista. É mais ou menos o que a gente procura fazer. Isso.
Mas esse neopunitivismo tem se vitaminado nas últimas décadas nos escombros do estado de bem-estar social. E a mídia é o mais eficaz portador. Antigamente a gente falava dos jornais espreme-sangue, né? Aquele jornal lá no São Paulo tinha Notícias Populares, né? Que você falava, se eu espremer, sai sangue. Então, aquilo lá só botava na capa da banca, a capa na banca, enfim. Mas eles não são mais discriminados como lixo. As suas matérias invadiram os espaços, aplicação nobre. Hoje a gente vê isso aqui no telejornal da hora do jantar. Tem alguns programas policialescos que são mais representativos, mas ainda assim os próprios telejornais que a gente vê na televisão já são muito fortes e o tempo todo falam essa mesma linguagem. Primeiro eu vou galvanizar o sentimento, depois a opinião, que acontece com o sensacionalismo. Esse estudo aqui Alex Nish Teixeira, falando sobre programas policiais que retratam situações reais de crimes, como a gente tinha aquele Linha Direta. Em vários lugares do mundo tinham programas iguais, não é nada novo da Globo. Esses programas produzem uma própria demanda por mais e mais punição, constroem uma forma de cidadania orientada pela desconfiança e pelo medo. No âmbito do controle criminal, é o período em que, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, se verifica uma forte tendência de reorientação das políticas penais. No Brasil, foi mais ou menos a mesma coisa. Agora, isso, nós estamos aumentando isso porque aumenta a criminalidade. Tem muito pouco a ver, o sensacionalismo tem muito pouco a ver com a estatística, né? A gente vê isso claramente naquela questão da maioridade penal. Vem lá uma pesquisa e fala o seguinte, 93% da sociedade é a favor da redução da maioridade penal. Na mesma estatística, ela continua. Você acha que aumentou a criminalidade dos adolescentes? 94% acha que sim. Aumentou? Não sei. Eu sei que 94% acha que sim. A gente trabalha com isso, porque a televisão não traz para a gente a estatística, ele traz para a gente o sensacional. Então, toda vez que tem um crime de adolescente, ele vai falar várias vezes. Pode ser que, enquanto tem aquele crime de adolescente, tenha 80 outros de adulto, mas é aquele que vai falar toda hora. Então, a gente sempre tem a impressão, muitas vezes equivocada, de que o crime de adolescente estourou, explodiu. Só se fala nisso, logo é isso. Mas sensacionalismo não é estatística. Isso tem a ver com os objetivos do mercado, esse novo Leviatã, que não quer mais explodir o Estado, mas sim se apropriar dele. Louis Vacan, naquele livro Punir os Pobres, explica esse novo punitivismo. O punitivismo usa a mão direita forte para compensar o enfraquecimento da mão esquerda do Estado social. Há um autor americano chamado Jonathan Simon, é muito interessante o estudo que ele faz, chama Governing Through Crime, governando através do crime. Ele atribui esse movimento pelo qual a sociedade norte-americana trocou a figura central do cidadão e do consumidor para o papel da vítima. Ela que é o centro da política norte-americana hoje. Inclusive pela maior facilidade de lidar com as expectativas populares, mais baratas do que foi a recuperação do New Deal, que você tem que pagar. Nessa governança contra o crime, estuda o Simon, cresce vertiginosamente o poder do Ministério Público, fortemente atuante na política norte-americana, ao mesmo tempo que enfraquece o poder do juiz, que era muito reputado nos anos do New Deal, a Suprema, a Corte Americana, etc. E tal. Hoje o desprestígio do judiciário é crescente, enquanto cresce fortemente o Ministério Público. A gente pode fazer um paralelo aqui com o Brasil, mais ou menos a mesma coisa. Mas a mídia não está nessa barca à toa, ela não faz isso à toa e nem por alguns trocados. É preciso, para entender isso, é preciso se desprender um pouco daquela visão idílica do jornalista liberal em busca da verdade, contra o poder e os poderosos, quase como um Dom Quixote, né? A gente vê muitos filmes isso, né? Ninguém quer mostrar, o cara vai batendo, fazer. A grande mídia hoje é cada vez mais concentrada, ela não é mais concentrada, hoje ela é mais concentrada, hoje ela é mais concentrada. Todo o processo de globalização acabou fazendo com que as empresas diminuíssem, se fundissem e se fundissem não só entre si e também com grandes conglomerados financeiros. Hoje a gente tem um volume de mídia menor e muito mais forte. Ela não é só financiada por grandes corporações. A mídia hoje é uma grande corporação. Então, até que qualquer lista de milionários, bilionários brasileiros vão estar lá ou do mercado financeiro, da mídia ou da religião, enfim. Embora ela clame sempre por ser um
representante do interesse público, né, ao porta-voz da opinião pública, ela nunca deixou de ser empresária de defesa dos seus valores de classe. Por isso, ela realiza com frequência uma crítica exacerbada ao setor público, mas sempre poupa o privado, mesmo quando são os poderosos, mesmo quando são os bancos. Então, tudo o que vocês podem pegar no jornal, qualquer deles, tudo o que é do Estado é errado, é custoso, é opressivo, é ineficiente, é pesado. Menos direito penal. Direito penal é tolerante, é fraco, é permissivo, é frouxo. Não é à toa isso, né? Toda e qualquer autoridade pública recebe quase sempre, tirando a questão partidária, né, nesses momentos de partidarismo, que também é importante. Mas, enfim, as autoridades públicas recebem quase sempre um senão. Isso é o que ele falou, isso é o ministro, a gente tem que discutir, tem que divergir, tem que duvidar, etc. E tal. Menos se essa autoridade pública que fala é um delegado ou um promotor. Aí não. Se você for ver a reportagem de política, ela é extremamente questionadora. O fulano pode falar o que ele quiser. Tem já praticamente você colocando um jeito de tudo mentira. Agora, vai para a parte de cotidiano, cidades, polícia, o delegado fala quase verdade. É mais ou menos isso que você acontece. Não é à toa isso, né? Porque o Estado como um todo ele tem que ser quebrado, mas o Estado penal ele tem que ser forte. A glorificação atual, né, que a gente tem visto, eu estou falando aqui de delegados e promotores, mas a glorificação do juiz condenador não é à toa, nem a criminalização da defesa. Quer dizer, não é à toa que a gente tem cada vez mais isso, né? O delegado, o promotor e o juiz que condena. Ele virou um grande símbolo, um grande ícone. Esse sensacionalismo não é um mecanismo de varejo, só para aumentar a venda. Também é, lógico, o crime aumenta a venda, onde mostra sangue, tem mais público, tem mais audiência. Não sei se vocês viram o filme Abutre. Alguém viu Abutre aqui? Abutre é um filme indispensável. Acho que foi até muito pouco valorizado, foi menosprezado na disputa do Oscar. Fica aqui como recomendação de cinema, mas é muito legal para vocês terem uma ideia do grau de sensacionalismo, né? Daquela coisa de sangue, de mostrar e tal. A verdade vai ficando por lado. Então, isso é importante. Mas não é só isso, né? O sensacionalismo é também uma defesa do tônus criminal, que é inerente a essa proposta neoliberal. Na época do velho liberalismo, o direito penal ganhou. O direito penal ganhou com a Revolução Francesa, né? Por quê? Porque ele estava se opondo para que uma classe pudesse surgir, que a burguesia pudesse fazer negócios, era preciso quebrar o poder absoluto, o poder do Estado. E, portanto, isso nós tivemos um direito penal humanitário. Grande parte dos nossos princípios foram consolidados nessa época, nessa transição. Mas, atualmente, não tem uma classe para emergir entre as grandes corporações. Só tem o interesse que os vulneráveis não se emancipam. Então, o Estado vai sendo apropriado pelo mercado, diminui os amortecedores sociais e aumenta a rigidez penal. Nada é ao acaso. O Estado policial é um contraponto ao Estado social. Por isso que há uma advertência do Zaffaroni, eu fiz uma tradução aqui livre, espero não ter errado no espanhol, que devia ser melhor ouvido em vários lugares, inclusive em Brasília, né? O maior, abre aspas, o maior risco em nossa região, ele está falando da América Latina, é que os próprios políticos comprometidos, ou que se dizem comprometidos, com a restauração dos demolidos estados de bem-estar, fazendo concessões, acabem por cerrar o galho em que estão sentados, pois a criminologia midiática é parte da tarefa de neutralização de qualquer tentativa de incorporação de estratos sociais. Ou seja, não adianta você quer dizer, eu quero recuperar o Estado social, eu quero dar benefício, etc. e tal. Se com a outra mão você vai aumentando a punição, a desigualdade vai continuar. Não adianta. Jonathan Simon termina o estudo lembrando que algumas leis de referência da expansão da criminalização nos Estados Unidos, ele faz isso desde os anos 60, foram produzidos em governo e congresso de maioria democrata, na véspera de eleições. E se a serve de alerta, aderir ao conservadorismo não evitou as derrotas que esses partidos tiveram logo depois. Bom, para terminar, que eu já recebi aqui o meu lembrete, eu pedi o lembrete, né? Porque se não dá, eu vou falando. O Estado policial, combinado com a apropriação pelo mercado, vai acabar produzindo uma terceira capa de autoritarismo, sucedendo ao absolutismo do rei só e os fascismos construídos sob a lei, a ideia da ditadura sem ditador. Ao que nos diz respeito, um Estado policial midiático, que não deixa de ser um grande paradoxo, né? Porque a ideia da liberdade de expressão, a ideia da mídia, tem como um dos baluartes você impedir a criação de um Estado policial. Nesse caso, é um mecanismo de sustentação para ele. É um Estado policial diferente,
para o qual contribui também um certo messianismo judicial, que é uma coisa que vem se cristalizando na sociedade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa ideia que vai se colocando aí da criminalização da política, ou seja, os políticos são ruins, não fazem bem o seu serviço. Logo, eu posso substituir o serviço deles pelo serviço do juiz. Em várias áreas isso está acontecendo. No âmbito eleitoral, com muita frequência, né? O Tribunal Superior Eleitoral garantiu a decisão da verticalização, já faz algumas eleições. Decidiu que ia ser assim, proporcionalidade de vereadores, mudou tudo. Segunda base que tem na Constituição, fidelidade partidária, que os parlamentares não colocaram propositadamente na Constituição. Eles foram lá e colocaram. Ou seja, nós conseguimos entender melhor aquilo que eles fizeram. E, recentemente, na última campanha eleitoral, um dado momento, o TSE baixa e falou o seguinte: agora vou proibir os comerciais porque está muito baixo nível a campanha eleitoral. Ou seja, eu vou dizer qual é que deve ser o nível tal. A ficha limpa não é muito diferente disso, né? Eu, no direito público lá, comecei a receber vários pedidos de agravo com efeito suspensivo, de ações anulatórias, etc. e tal, de políticos que queriam se candidatar. Ou seja, estava na minha mão. Se eu colasse, defiro, não sei o quê, ele vai candidato, não defaro. Ou na mão dos sucessores até chegar no Supremo. Ou seja, muito daquilo que era opção do povo passou a ser opção do juiz. Esse agigantamento do poder também está na imersão judicial em questões que antigamente eram relegadas aos órgãos policiais e que deviam ser simplesmente banidas. Por exemplo, a censura prévia, né? A gente acabou com a censura, com a Constituição, e reprisinou através das decisões judiciais. Uma série de decisões judiciais dizendo que não pode ser colocado no jornal, na televisão, etc. e tal. A proibição de manifestações. Eu participei de uma manifestação que foi uma coisa inusitada para mim, né? Teve uma marcha da maconha em São Paulo, houve uma forte repressão, e depois, em razão disso, ela havia sido proibida pela justiça, em razão disso, faríamos depois uma marcha pela liberdade. Aí a coisa engrossou, pessoas que não tinham nada a ver com a maconha falaram: vamos à marcha da liberdade. O Ministério Público propôs e o Judiciário de novo proibiu. Não vai ter, porque liberdade, no caso da maconha, também não tem a marcha da liberdade. E eu tive nessa marcha da liberdade, a marcha que foi seguida pela polícia. Ou seja, a polícia concordou, seguiu, perfeito e tal. A decisão proibindo era do judiciário. E também, onde que eu parei aqui? A prisão antes da ocorrência do crime. Eu confesso que eu não consegui entender a questão processual quando chega lá no Rio. Nenhuma dessas questões aqui, como essa questão da marcha da maconha, também não entendi a questão processual. Como um juiz criminal pode proibir uma coisa, pode ter uma competência antes de crime. Na minha cabeça, o juiz criminal tem a competência que nasce com crime. Tem crime, tem juiz criminal. Não tem crime, não tem juiz criminal. A segurança pública é uma matéria muito importante, mas é direito administrativo, não é direito penal. Se tem um crime, eu tenho direito penal. Então, você toma uma decisão que eu vou prender preventivamente, porque eles podem praticar um crime amanhã, sai um pouco da esfera. O juiz vai entrando nessa esfera de segurança. Enfim, incentivar a jurisdição penal popular. A lógica do estado de exceção. O que é a lógica do estado de exceção? Certas circunstâncias excepcionais imponham que se abra mão de princípios. Um exemplo claríssimo que acontece no estado de São Paulo, acontece no Rio também, pelo que eu sei, busca e apreensão coletiva. Né? Ao invés de dizer, olha, eu quero buscar e apreender naquele endereço, não. Eu quero buscar, porque eu não sei o endereço, né? Eu quero buscar e aprender naquela favela, naquela comunidade, naquela... Não só acontece na favela. Rua A, Rua B, Rua C, Rua 3, tudo pé na porta, legalizado. Se você fizesse isso, pegar aquela lá, como é que chama? A Avenida da Praia lá, Delfim Moreira, Lagoa, e aquelas ruas lá, todas essas residências possam entrar. Imagina uma coisa dessa. É inimaginável uma coisa dessa. Esse tipo de decisão, busca e apreensão coletiva, a meu entender, é uma decisão que implicitamente decreta o estado de sítio. Ela fala, olha, estou numa situação tal que eu abro mão do direito. Então, é mais ou menos isso. E essa figura do juiz salvacionista, né, que está acima do mal da política. O resultado disso é a prevalência do senso comum sobre o direito. Né, o que a gente vê nesse acordo que eu falei aqui, o desprezo à teoria e os limites, porque a teoria impõe limites, então eu desprezo a teoria. Eu não posso ter teoria nesse momento em que a criminalidade está tão alta. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um senso comum, eu não preciso nem de direito. Eu tive um professor que eu conversei recentemente, que ele falou, acho que foi um pouco de exagero, né? Até me senti um pouco atingido com isso, mas ele falou assim, nossa, ele falou, Marcelo, os juízes estudam 5 anos de direito, mas se preparam por 3 anos quando chega na sentença no uso do direito penal. O que faz? O que eles fizeram com aquele direito penal
que aprenderam, né? Você não vê nenhum tipo, nenhum erro, nada que a gente estuda direito penal a gente consegue identificar dentro de uma sentença. É a questão do senso comum, da gente ser tragado pelo senso comum. O resultado da prevalência do senso comum e o reconhecimento que o fim pode justificar meio, que a ideia é que o juiz se sente confortavelmente na segurança pública. Se o juiz está na segurança pública, ele abre mão da sua função de garantia para assumir uma função de censor, o fiscal, o grande fiscal, que protege a sociedade. É um juiz que ele é agigantado pela competência, mas, ao mesmo tempo, ele é apequenado pela questão da independência, né? Ele faz isso em homenagem à segurança pública, à opinião pública, etc. e tal, menos consigo. Enfim, é um juiz apto a legitimar um Estado policial que hoje se dá muito mais com as canetas do que com os cacetetes. Isso é uma verdade. Por isso eu digo para vocês, a Defensoria Pública é indispensável. É indispensável para tensionar o juiz, para levar aos tribunais superiores aqueles consensos que ficam parados, dormitando nos estados, enfim, e para questionar esse Estado policial, né? O Estado da violência policial. Na violência policial, praticamente vocês têm que assumir o outro lado. Há quem diz, a Defensoria não é feita para acusar, ela é feita só para defender. Mas, nesse caso, ela tem que fazer. Eu acho que ela tem que fazer também, no que diz respeito à tutela da violência policial, porque ela está reduzindo a força do Estado. Então, faz parte do direito penal mínimo eu punir a tortura. Por que faz parte disso? Porque eu estou diminuindo a força do Estado sobre o cidadão. Esse é um papel também de vocês. Então, por tudo isso aqui que eu falei antes, pela minha experiência, e pelo esse quadro mais ou menos tétrico que a gente vê aí, com essa força tão grande dessas democracias interrompidas, que vocês têm bastante trabalho pela frente aí. Boa sorte. Muito obrigado pela brilhante exposição. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o Dr. Carlos Frederico Barcelos Guazelli, presidente da Comissão da Verdade aqui no Estado, me redimir de uma gafe. Quando eu saudei todos na mesa, por um lapso, me empolguei saudando meu professor, esqueci de saudar a Lisiane, presidente da associação, a quem eu admiro muito, minha ex-aluna da graduação na PUC, assim como o Guazelli foi meu professor, eu fui da Lisiane e da Martinha, né? Então, um agradecimento especial à Adpergs, na pessoa da Lisiane e da Marta, duas grandes alunas, exemplo de que os alunos podem superar os mestres. Nem sempre acontece, Guazelli, mas no caso das meninas, sim, não no meu, né? Queria saudar pela organização do evento e todo o empenho para que isso aconteça. Marta, muito obrigada, e transmite a Lisiane as desculpas pela minha gafe. Doutor Marcelo, muito obrigado pelas reflexões que tanto nos inquietam. Realmente, o Estado policial tem interrompido a democracia, e nós, defensores públicos, sentimos isso de uma forma bastante especial no dia a dia, né? Portanto, é um alento essa democracia qualificada e vir aqui expor. Eu, de imediato, passo a palavra para o Dr. Carlos Frederico Barcelos Guazelli, que presidiu a Comissão da Verdade aqui no Estado, o que muito nos orgulhou. O senhor tem a palavra por 10 minutos, doutor Guazelli. Obrigada. Depois tu pode me dar mais 5 depois. Eu te dou. Tá bom. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria também, em primeiro lugar, de agradecer, na pessoa da Patrícia e da Lisiane, que não podem estar aqui por outros compromissos, mas e também da Adriana, essa oportunidade que me dão a este velho defensor público em marcha batida rumo ao ócio remunerado. Eu sou aposentando o doutor Marcelo. Estou no gozo de licenças-prêmios que eu tinha direito. Muito não, eu invejo a sua juventude, doutor. A juventude é tudo. Como dizia o Milor Fernandes, a coisa mais detestável das novas gerações é que nós não fazemos parte delas. Isso é que é inveja. E eu aqui, eu acho que eu sou a pessoa mais velha. Cheguei a esse ponto na vida. Eu estou numa sala que eu sou a pessoa mais velha. Nunca acho que tinha acontecido isso. Bom, enfim, gostaria de agradecer pela oportunidade de comparecer a esse encontro.
que realmente é muito importante para a afirmação da nossa instituição, para os mais antigos como eu, que participaram modestamente na construção dessa instituição, ver que as suas instituições, todas as, né, as suas instituições corporativas, né, que não é nome feio também, as corporações têm o seu papel, a sua função, a sua importância, como é importante, inclusive, para lembrar a doutora Rosane aqui, para nós, os mais antigos, que nos apoiamos tanto na Defensoria Pública do Rio, para podermos criar a nossa aqui, a do Mato Grosso do Sul, e, a partir disso, inclusive, uma luta insana, doutor Marcelo, para que se criasse em São Paulo, né, a partir da PAJ, a Defensoria Pública. Eu tomei parte dela. Pois é, e eu tive lá a oportunidade de ir 2 vezes lá falar a convite do Vitor e Maximiliano, que eles queriam, quando eu era defensor público geral aqui, nós fomos falar lá, fomos na Assembleia. Enfim, como é bonito ver essa situação, olhando para trás e ver como a nossa instituição... Isso é até bom lembrar, porque isso faz um contraponto ao quadro tétrico, como disse o doutor Marcelo, que ele nos descreveu aqui. Então, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a essa lembrança dos meus jovens colegas. Aliás, a doutora Adriana não contou uma coisa, ela que estava recebendo a candidata de estagiária. Ela foi minha estagiária, foi uma estagiária na Defensoria Pública, quando eu atuava na vara do júri, e ela teve lá determinados problemas que, infelizmente, não foram comigo, a afastaram de lá, mas ela deu uma grande contribuição, teve uma pesquisa bibliográfica sua, que a gente usava muito na defesa dos nossos réus lá na vara do júri. Isso é bom lembrar, tem a ver com o que o doutor Marcelo falou, porque naquela época, 30 anos passados, a gente invocava muito uma irresignação do Heleno Fragoso contra o que ele chamava a involução inquisitorial em que a jurisprudência brasileira estava sendo empurrada, os juízes dando mais valor à prova obtida no inquérito policial, etc. Se o Heleno Fragoso vivesse os dias de hoje, são velhas coisas que há 30, 40 anos atrás a gente discutia, que não há abuso, não há furto qualificado por abuso de confiança do empregado doméstico que foi assumido naquela semana, que sei eu, que se tem direito à progressão do regime, coisas elementares e que está tudo evoluindo de novo. Em certo sentido, a gente precisa se aposentar mesmo, porque eu não teria mais energia para fazer essa luta de novo. Essa luta tem que ser para o Miguel, que está aqui, tem que ser para os novos, para vocês, né? E também imagino que no civil, em família, etc. Gostaria também de agradecer ao doutor Marcelo a oportunidade que me deu de ouvi-lo, né, ao vivo. Eu já conhecia alguns dos seus textos, a difusão que os colegas fazem é muito grande, e gostaria desde já que o senhor nos disponibilizasse o texto, já que o senhor trouxe um texto, que disponibilizasse esse texto para nós, aí, porque isso é muito importante, para mim, mais vamos dizer, pelo valor, né, do texto mesmo, da compreensão do momento, mas para os colegas, inclusive, como instrumento valioso de trabalho na sua faina diária de enfrentamento a essa regressão repressiva, a esse triunfo do discurso da lei e da ordem, a essa invasão do senso comum midiático. E, enfim, certamente o seu texto, com a sua produção de uma maneira geral, será muito importante para os colegas na linha de frente. Me restaria fazer muito pouco comentário aqui, eu só gostaria de partir da parte aqui final, e até fazer um esclarecimento para o doutor Marcelo, e para os colegas de fora daqui. Eu sou defensor público, sou o defensor público mais antigo do Estado. Não contem para certos colegas, mas eu não sou mais velho, mas sou mais antigo. E eu fui escolhido pelo governador para participar da Comissão Estadual da Verdade no Rio Grande do Sul. Aqui o governador tinha assim, quando a presidenta Dilma nomeou os membros da Comissão Nacional da Verdade, eles pediram a ela que instasse os governadores a que criassem comissões estaduais, porque a tarefa de fazer o levantamento das mais graves violações a direitos humanos ocorridas no período da ditadura era simplesmente invencível
no prazo inicial de 2 anos, e mesmo com a prorrogação de 1 ano que teve depois. E os governadores tinham essa alternativa, ou eles criavam por decreto, ou eles criavam por lei. Criar por lei significava mandar um projeto de lei, por isso que a do Rio, por exemplo, demorou para sair, mas está funcionando ainda, vai continuar, porque o prazo ficou descasado. Aqui o governador, para ter mais agilidade, criou por decreto, o que significava que a gente tinha menos poderes. Nós tínhamos os poderes da autoridade delegante, então, de requisitar informações de documentos dos órgãos da administração pública direta e indireta. Mas, em relação aos outros poderes, por exemplo, a gente só podia pedir, né? Então, ficamos com menos poderes, mas saímos a trabalhar logo. E, por isso, os nossos prazos ficaram vinculados ao da Comissão Nacional da Verdade. Quando foi prorrogado dela até 16 de dezembro do ano passado, o nosso também foi prorrogado, a nosso pedido, para dia 16 de dezembro do ano passado. Por isso que eu já encerrei essa tarefa. E outra particularidade é que nós, os 5 membros da comissão, inclusive fazia parte o doutor Aramis Nassif, que é desembargador bem conhecido, atuou na 5ª Câmara Criminal, o doutor Jacques Alfonsin, que é conhecido advogado, defensor das causas ligadas à moradia, à defesa popular, etc. E nós trabalhávamos pro bono. E, durante um tempo, inclusive, eles me colocaram de saída na coordenação, e eu fiquei cumulando com as minhas tarefas como defensor público na 5ª Câmara Criminal. Chegou um ponto que ficou impossível isso. Para organizar uma audiência pública, eu perdi metade de umas férias, e assim por diante. Aí pedi para o governador, pedi para o Newton, que eu fosse cedido. Então, eu fiquei cedido de 2013, maio de 2013, até o final do ano passado, fiquei trabalhando só na comissão. E essa experiência, para mim, foi muito rica, e ela revela uma coisa. Foi importante, não precisava ser eu, mas foi muito importante que tivesse ali um advogado criminal, e, em especial, um defensor público, com alguma experiência minha, bem razoavelmente grande, na área criminal. Porque a relação entre essas coisas que o doutor Marcelo nos falou aqui e o período dos 21 anos da ditadura militar é uma relação tremendamente visível e evidente, embora escondida por anos de política de esquecimento e por esse discurso midiático, mas absolutamente visível para quem, como eu, mas como qualquer um de vocês, teria, pela sua condição, pelo seu perfil, isso que o doutor Marcelo falou, esse holofote, esse olho, que nos faz olhar num processo de forma diferente de um promotor e de um juiz. E olhar essa realidade dos 21 anos da ditadura, a forma como se institucionalizou um sistema repressivo, criminoso, digno de terrorismo de Estado, a partir do aparelhamento e da criação das polícias estaduais e federais, e ver como isso se mantém absolutamente intacto, em certo sentido, até hoje. Então, duas questões, assim, e só que eu gostaria de deixar lembrado aqui. Uma é a militarização das polícias. E a outra é a questão da concentração do poder da mídia. Essas 2 questões só que eu gostaria, que seria a pequena contribuição que eu poderia fazer para ilustrar a excelente palestra que nos ministrou, palestra no sentido mais autêntico da palavra, de conversa, que essa que tivemos com o doutor Marcelo agora. Até a propósito para os meus colegas daqui do Rio Grande do Sul, não precisa ser do Rio Grande do Sul, né, porque eu escrevo quinzenalmente um artigo num jornal eletrônico, num blog, como queiram, que é o Sul 21. Então, no artigo que eu escrevi há 4 dias atrás, e depois no que foi 15 dias anterior, que eu sempre ia escrevendo sobre os temas da comissão. E agora já comecei a mudar o assunto. Então, eu estou escrevendo sobre o legado da ditadura. Então, há 20 dias atrás, eu escrevi sobre o legado da ditadura à tortura. E esse, de 4 dias atrás, o legado da ditadura à militarização das polícias estaduais. E, daqui a 15 dias, eu quero escrever sobre o aviltamento da política. E, depois, sobre a opacidade do sistema de justiça. Fazendo a relação direta essa entre o que ocorreu nos 21 anos da ditadura e a tal da transição depois, que não terminou nunca, e a falta de uma justiça de transição. Essa é que é a palavra. A falta de instrumentos de justiça de transição, que é isso,
os instrumentos judiciais e extrajudiciais da passagem, que devem acompanhar a passagem de um regime ditatorial ou de exceção para um regime democrático, a ausência desse processo de justiça de transição, que, no caso brasileiro, é tardio, teve um grande avanço com a Comissão de Anistia, depois de 2002, teve um impulso muito grande com as comissões de verdade, mas a incompletude dessa passagem faz com que instituições, leis, rotinas e ideologias da ditadura estejam presentes. Então, sobre a militarização das polícias, as forças públicas estaduais que existiam em alguns estados, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Brigada Militar, não exerciam o policiamento ostensivo até o golpe. O policiamento ostensivo era feito por uma polícia fardada, porém civil, a Guarda Civil do Estado, que era sempre diferente da Polícia Civil. A Polícia Militar só fazia policiamento ostensivo na ausência de guardas civis e no interior, tal, o negócio aquele do Cosme e Damião no Rio, do Pedro e Paulo aqui. Pois bem, as forças públicas foram transformadas em forças auxiliares do Estado, foram extintas as polícias civis que existiam, foi dado o policiamento ostensivo para as polícias militares, sob a ideologia da segurança nacional. E eles continuam formados sob a ideologia da segurança nacional, cujo conceito essencial é o do inimigo interno. O inimigo interno. O inimigo não é mais um exército regular a vencer, etc. Ele está diluído no meio da população. Portanto, toda a população é suspeita. Por isso, o policiamento, que é uma atividade essencialmente civil, não pode, é absolutamente incompatível com a forma militar, muito mais com a forma militar inspirada na ideologia da segurança nacional. Não por outra razão, nós temos uma polícia violenta em todos os estados do país, que ainda mata, torturando com a maricota que foi criada durante a ditadura militar, trazida pelos norte-americanos no pacote da Aliança para o Progresso. A primeira maricota que torturou o Flávio Tavares, no batalhão da PE do Rio, estava escrito "Donation by the People of the United States of America". Era um telefone de campanha adaptado para aquilo. E foi o Malhães que introduziu a maricota no Rio Grande do Sul, em abril de 1970. Bom, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Quer dizer, a tarefa da desmilitarização das polícias é uma tarefa ingente para efetivar a democracia no Brasil. E a outra é a desconcentração e o controle popular sobre os meios de comunicação. Essa concentração de poder em poucos grupos, que o doutor Marcelo se referiu, sempre é bom lembrar que as 8 principais famílias, e se deveria dizer na forma italiana, né, da grafia, família, as 8 famílias, a Globo, Band, Folha de São Paulo, que foi cúmplice nas torturas, Estadão, JB, RBS, todas essas existiam, ajudaram na construção do golpe, algumas não existiam, a RBS foi constituída a partir da doação do espólio da última hora para a família Sirotsky, que ganhou de graça, por isso que eles não comemoraram muito os 50 anos da criação, porque em maio de 64 ficou muito juntinho com março. Eles ganharam as gráficas, a oficina da última hora, com o nome de 0 Hora, porque a última hora, todos sabem, era o jornal que fazia a defesa do governo. E piorou, porque aqueles grandes grupos, pelo menos, eram declarados. Os jornais, o Diários e Emissoras Associadas, que esse deixou de existir, o Globo, o Estadão, pelo menos eles declaravam, nós somos de direita e queremos derrubar o governo do Jango. Agora eles se apresentam como neutros. Eles são neutros e é em nome da verdade que eles querem derrubar a Dilma. Então, são essas duas questões, assim, e, inclusive, deixando só para curiosidade, para o doutor Marcelo, quem sabe, desenvolver o tema, e eu estou terminando, quando ele lembrou aqui da questão da censura prévia, que foi extinta pela lei, né, pela Constituição, e que foi repristinada pela Justiça, o Supremo revogou a lei de imprensa e nenhuma outra foi criada, porque, bem ou mal, a lei de imprensa ainda permitia algum controle sobre o exercício da imprensa. Por exemplo,
o direito de resposta, que está lá na Constituição e não foi regulamentado, não tem lei de imprensa, e até hoje é um direito sem efetivação. Muito obrigado e quero, mais uma vez, agradecer o privilégio que meus colegas me proporcionaram de ouvir o doutor Marcelo. Muito obrigada, doutor Guazelli. Nós também queremos acesso ao blog, também queremos divulgar o blog para que todos tenham acesso a esses textos, que, de alguma forma, nos mantém alerta sobre a nossa própria história, né? Então, dado o adiantado da hora, eu agradeço especialmente a colaboração do doutor Marcelo, do doutor Guazelli. Fizemos um brevíssimo intervalo, tá? Um coffee break de 10 minutinhos, né? Porque depois nós temos ainda o doutor Domingos, que vai falar sobre a Defensoria Pública, passado, presente e futuro. Então, muito obrigado a todos.